Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós vamos continuar o nosso estudo com o livro Uma Lição a Cada Dia, do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan Cohen, porque ele era Cohen. Nós estamos na seção 3, que diz respeito a dando ouvidos a Lashon Hará. Nós já avançamos bastante, estamos na segunda parte, onde diz respeito à escuta construtiva, e hoje no dia 99 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shemirat HaLashon. Vou deixar marcado aqui o dia que nós estamos estudando. Uma questão de intenção, esse é o título. Lembrando que o dia 99 de não fazermos Lashon Hará é fazermos Shemirat HaLashon, diz respeito ao 9 de Tevet do primeiro ciclo e 10 de Tammuz do segundo ciclo. O primeiro ciclo começa em Tishrei, isso significa que quando a pessoa começou lá em Tishrei, o dia 1, 2, 3. E o ciclo 2, o segundo ciclo, é quando a pessoa começou em Nissan, né? Nissan, lá no 1 de Nissan, 1, 2, 3, continua assim. Que momento você pode, sei lá, começar este treinamento? Em qualquer momento da sua vida, em qualquer dia, desde que você comece lá do dia 1, não é? Antes de todo o nosso estudo, que já está no dia 99, nós temos 6 vídeos, né, que fala de todo o conteúdo que vai dizer respeito a esse livro. Esse livro é uma compilação, é um livro escrito, organizado, não é? Com os ensinamentos sobre Lashon Hará do Hafetz Haim, pelo senhor, é um livro do senhor Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz. Às vezes eu esqueço de dar a fonte, é aqui, tá? Quer dizer, a fonte é o Hafetz Haim, que utilizou a Torá como a fonte, e assim vão indo. Por isso que a gente diz que nós vamos subindo nos ombros dos sábios para enxergar mais longe, e assim nós vamos indo. Então hoje é uma questão de intenção, sobre, né, o Sefer Hafetz Haim, e depois nós temos ali no Sefer Shemirat HaLashon, merecendo o favor divino. Vou fazer a bênção da água como de costume. Peguem aí seu líquido, sua bebida preferida, e vamos fazer uma bênção. Desde que ela não seja vinho ou suco de uva, a bênção é sempre a mesma, que é Sheakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheakol nihya bidvaro. Sempre bem necessário tomar uma aguicha, não é mesmo? Então, a máxima do dia é: o atributo de compaixão de Hashem pode fazer com que diminua a soma dos pecados da pessoa. Aqui na máxima, nós já vamos, a gente vai lendo, a gente vai estudando os livros, mesmo que não sejam livros esotéricos, não é? Esotérico significa, não é particular. Esotérico é dentro, é um segredo, é interno, não é? É interno, né? Exotérico para fora, esotérico para dentro. Quando nós lemos e trabalhamos aquilo que é exotérico, nós precisamos entender que dentro do judaísmo, assim como dentro de muitas outras doutrinas, ou de muitas outras até mesmo religiões, tudo vai ter uma interpretação mais profunda, né? Vamos chamar de profunda. Então, isto que é interno. Então, quando ele diz aqui na máxima, o atributo de compaixão de Hashem pode fazer com que diminua a soma dos pecados da pessoa. Nós vamos entender aqui que Hashem, o nome, né, aquele que nós não proferimos o nome, aquele que está acima de tudo, ou podemos entender ele como o absoluto, não é? Aquele que nós não conseguimos conceber por inteiro, o inefável, o incognoscível, o absoluto é Hashem. Esse Hashem não tem atributos. Então, como é que você vai explicar essa máxima, Sharon? Não é? Nós vamos entender que as ações de Deus, vamos chamar de Deus, as ações de Deus, não é? É que vão manifestar atributos, que vão representar atributos.
Então Deus vem lá se ocultando, esotericamente falando, não é? E nas suas ações, até chegar no mundo físico, ele vai emanar a Sefirot, não é? Aquelas esferas que dizem respeito não só aos mundos, mas às características de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele está construindo, de tudo que ele está criando. E dentro de cada uma esfera, de cada uma dessas esferas, ele vai ter uma ação ali, uma ação onde a gente vai chamar de atributo. Por quê? Porque esses atributos são das ações de Hashem. Por isso cada esfera vai representar um tipo de atributo, um atributo determinado, ou vários atributos, né? Como a bravura, no mesmo atributo nós podemos encontrar não só a compaixão, mas a benevolência, enfim, né? Às vezes interpretados ou traduzidos de uma maneira diferente, mas quem tem atributos são as ações que Hashem utiliza para que as suas emanações tenham um fundamento, né? Cheguem até nós, cheguem até o objetivo dele, não é? Então vamos entender bem, porque nós não queremos que fique uma imagem antropomorfizada de Deus. Deus não tem corpo, né? Não tem começo, não tem fim, não tem tempo, aquelas coisas. Ele é incorpóreo, então ele não tem atributos. Por exemplo, compaixão. Eu posso ter compaixão por você, né? E você pode ter compaixão por mim. Esse é um atributo humano. Então, quando nós falamos de atributos daquilo que a criação de Deus pode ter, isto não subjuga Deus. Deus não está subordinado aos atributos, ele não está subordinado às mesmas coisas que a sua criatura, não é? Temos que entender isso. Quem tem compaixão o atributo da compaixão é o atributo de uma ação de Deus na sua criação, tá? Me delonguei, mas isso é bem importante nós não confundirmos aqui. Deus não tem atributos. Deus não ama e Deus não odeia. Tá? Deus não fica, Deus não sai. Deus não tem raiva, Deus não tem ira, Deus não tem amor. Não, são atributos das ações. Então, uma questão de intenção. Esse é o título, o subtítulo, aqui o título sobre Sefer Hafetz Haim, sobre o Lashon Hará propriamente dito. Se bem que dar ouvidos a uma informação negativa para propósitos construtivos não seja uma violação da proibição contra aceitar Lashon Hará, antes de tomar a liberdade de ouvir tal informação, a pessoa precisa ter certeza de que não será culpada de causar pecado a pessoa que fala, né? Ficou confuso, mas nós precisamos entender que nós estamos na parte da escuta construtiva. Então aqui nós estamos trabalhando aquele Lashon Hará que vem decorrente de você escutar algo, não é? Por isso vamos repetir esse pequeno parágrafo. Uma questão de intenção. Se bem que dar ouvidos a uma informação negativa para propósitos construtivos, então você deu ouvidos para propósitos construtivos, lembra? Isso aqui é importante escutar, porque eu estou, fulano lá, sei lá, está me alertando, vou ter que escutar, está prevenindo, enfim, é pertinente o que ele está falando, então vou ter que dar ouvidos. Então, se bem que dar ouvidos a uma informação negativa, mesmo que seja ruim, entende? Para propósitos construtivos, não seja uma violação da proibição contra aceitar Lashon Hará, quer dizer, está falando mal de tal coisa lá, é Lashon Hará o que a pessoa está falando, mas eu preciso dar ouvidos porque senti ali que que é pertinente o assunto, que é importante, que há uma prevenção, que há alguma coisa ali que eu preciso saber, não é? Antes de tomar a liberdade de ouvir tal informação, a pessoa precisa ter certeza de que não será culpada de causar pecado a pessoa que fala. Quando diz a liberdade de ouvir, é aquela diferença de escutar e ouvir. Então, assim, quando nós escutamos alguma coisa, nós escutamos porque temos audição. Mas você parou para ouvir o que você está escutando? Você escutou, mas ouviu? São dois entendimentos aqui. Porque às vezes a gente escuta uma coisa lá e escuta, mas não ouve, sabe? Ouve, mas não escuta, não presta atenção. Aqui nós estamos falando sobre prestar atenção. É este ouvir,
Parar para ouvir, para escutar, né? É como escuta Israel. Então, mesmo que a gente tenha essa liberdade, nós temos de ouvir, nós precisamos ter certeza de que não será culpada, de que nós não seremos culpados de causar pecado àquela pessoa que fala. Vimos que para transmitir uma informação fundamentada de que outra pessoa seria considerada Lashon Hará, várias condições precisam ser atendidas. Por isso eu sempre reforço que é importante, você não precisa comprar livros nem nada aqui no canal, mas é importante então que para o treinamento funcionar, você entender, e vai funcionar, muda a nossa vida, acreditem, se você está chegando agora. Nós precisamos ter uma sequência nos dias, uma sequência nos ensinamentos, começar no dia 1, 2, 3, para entendermos que nós já trabalhamos todo tipo de alerta que nós temos para saber exatamente quando é mesmo que eu posso escutar, quando é mesmo que eu posso falar, não é? Por isso ele vai dizer aqui, ó, vimos que para transmitir uma informação fundamentada, então quando você vai transmitir uma informação, você escutou, vai transmitir, de outra forma, seria considerada Lashon Hará, várias condições precisam ser atendidas. Não é? Aqui nesse caso de escutar se é pertinente, se há perigo iminente, se é realmente importante, se tem a ver com o assunto, se tem a ver com você mesmo que escuta, se é um alerta, se vai haver prejuízo de algumas pessoas ou de você. Por exemplo, a intenção de quem fala deve causar um resultado positivo. Mais uma coisa, você vai escutar, como nós falamos no dia 98, vai escutar aquele assunto, aquele alerta e vai perceber que o resultado de escutar isso é o mesmo resultado da fala daquela pessoa. A pessoa falou e tem um resultado positivo, tá? Existe uma intenção ali, né? Quando nós falamos de Kavaná, nós falamos sempre daquela boa intenção, né? Da intenção de quando você estuda, quando você ora, faz as preces e tudo mais, quando você pede coisas para Hashem, qual é a sua intenção? Aqui também, esta Kavaná existe. Qual é a intenção de falar isso? Tem um resultado positivo? Então você escuta, não é? Escuta porque percebeu isso. Mas você só vai perceber isso se estudar o assunto. Isso é uma regra bem fundamental aqui. Quando eu comecei a estudar sobre Lashon Hará e Shmirat HaLashon, eu achava, né, isso faz bastante tempo, eu achava assim, falar mal do outro é Lashon Hará, né? Ficar quieto é Shmirat HaLashon. Não exatamente isso, porque embora literalmente seja a língua má, né, e guardar a sua língua, né, isso literalmente também tem um sentido, não é? Não é simplesmente não falar. E também não é simplesmente falar mal, e também não é simplesmente se omitir, porque guardar a língua parece às vezes que você está se omitindo, então é bem importante. Nós não sabemos isso antes de treinar, sabe? Bom, caso a pessoa que fala não tenha um propósito construtivo, suas palavras são Lashon Hará. Então nós vimos aqui que temos que entender que aquelas palavras são construtivas. Aí, nós paramos para escutar. Não é? Mas aí, caso a gente vê que a pessoa que fala, ela não tem um propósito construtivo, essas palavras são Lashon Hará, a despeito do fato da informação ser importante de ser ouvida. Então, ela não deve ser ouvida, não é? Em tal caso, ouvir seria uma transgressão de não coloque um obstáculo diante de uma pessoa cega. Isso vai crar. 19:14, você vai acabar até prejudicando aquela pessoa que fala, dando ouvidos para ela. Você vai dar credibilidade pelo que ela está falando e é um Lashon Hará, né? Agora sim, vai ter toda aquela consequência, ou prejudicado, ou depreciado, ou não sei o que, ou você incentivar a pessoa a pecar, porque isso você acaba incentivando. Se nós damos ouvidos para uma fofoca, se nós damos ouvidos para uma coisa que a pessoa acha que está ali, que é positivo, mas não tem um resultado positivo, nós estamos incitando ela a continuar, né? Induzindo ela a continuar. Todo mundo peca ali, todo mundo erra o alvo ali, porque o alvo é nos ajudarmos
a trabalhar a nossa comunicação com o semelhante, para que se melhore a nossa comunicação com a Hashem também, para que nós não nos prejudiquemos e não fiquemos colocando tijolinhos negativos na construção da nossa próxima, sei lá quantas vidas, até chegarmos numa redenção. Nós vamos ter que pagar. Comprou, tem que pagar. Se você não pagar, você fica devendo. E nós queremos aqui construir méritos positivos, diminuir os nossos débitos, aqui aumentar os nossos créditos, não é? Esse é o grande fundamento de tudo, não é? Não é só equilibrar. Se alguém está negociando em particular com uma pessoa e então, por coincidência, um amigo começa a falar lachonará sobre essa mesma pessoa, é necessário interrompê-lo ou se retirar. Então veja bem, você está lá negociando em particular com uma pessoa e por coincidência um amigo seu começa a falar mal daquela pessoa. Eu e a minha vida cheia de assuntos práticos e exemplos particulares, ouvi algo bem semelhante a isso, uma pessoa negociando negócios, uma pessoa negociando com outra determinada pessoa, de repente, eu estava junto, tá? Estava ali no mesmo local com esta pessoa que estava negociando com outra, estávamos conversando numa boa, sobre assuntos aleatórios, toca o celular desta pessoa e era um lachonarento. Meu Deus, muito lachonarento. Em poucos minutos ele lachonarentou, ele falou horrores, uns 5 assuntos diferentes ali de lachonará. Ele falou, ele que eu digo ele, ela tanto faz, tá? Essa pessoa falou mal justamente daquela que o meu amigo estava negociando. Né? Nós não estávamos falando sobre nada desse assunto, mas quando ele desligou o celular, ele me confessou, poxa vida, fulano aqui me ligando, me falando mal desse clã lá que eu estou negociando, não é? Então ele não deu ouvidos, obviamente, porque ele estava inclusive em reta final da negociação. Vamos de novo, se alguém está negociando em particular com uma pessoa e então por coincidência um amigo começa a falar mal, né, falar lachonará sobre essa pessoa, é necessário interrompê-lo ou se retirar. Como era no celular e eu estava junto, o que eu percebi que ele fez? Ele foi educado, ele não deu vazão, ele não respondeu às perguntas daquele amigo do celular que comprometeriam o negócio e que comprometeria a idoneidade deste amigo, ao qual o que ligou estava falando mal. E ele foi aos poucos deixando a conversa mais fria, mais distante, mudou de assunto, até que de repente ele disse, falamos outra hora que agora eu estou um pouco ocupada e tudo bem, e desligou o celular. Então se retirou, né, de uma maneira educada, não comprometeu ninguém e não deu ouvidos. Isso é muito importante, porque esse fato todo já aconteceu, tá? E eu sei do resultado do negócio. O resultado do negócio foi positivo. Esta pessoa a qual o amigo dela falou mal não foi verdadeira essa falácia, né? Não foi errado, foi lachonará. Esta pessoa é idônea, o negócio já se concretizou, as amizades continuaram, ninguém teve nada negativo ali. Continuando aqui, né? Visto que quem fala não está ciente de que quem ouve esteja negociando com a pessoa, o falante está dizendo lachonará e deve ser impedido. Nesse caso particular aqui, o falante, olha só, visto que quem fala não está ciente de que quem ouve, quer dizer, este que ligou para o outro, não estava ciente de que este outro estava negociando com aquele com que ele estava falando mal, mas ele tinha dúvidas, haviam indícios ali de que ele sabia, ele queria saber. Ele falou mal do outro e queria inspecionar, especular para ver se estava saindo aquele negócio. Ele foi aqui um monte de coisas, né? Lachonarento, ele foi metido, ele foi um pouco talvez invejoso, ele pode ter sido várias coisas. Nós temos que julgar favoravelmente. Eu quero julgar que simplesmente foi uma coincidência. Ele falou mal daquele, mas enfim, tá? Então aqui
o falante está dizendo Lashon Hara e deve ser impedido de falar. Então, ali o que o meu amigo fez foi educadamente se retirar da conversa e deixar o dito pelo não dito, né? Não foi grosseiro nem nada, mas ele usou aquele método que a gente chama de aquele antídoto, né? A cada coisa negativa que esta pessoa falava do negociante, ele falava algo positivo em cima, depois, e as coisas foram ficando. Ele não impediu, como diz aqui assim, ó, pare de falar e tal, porque isso é mais difícil. Nós podemos chegar e impedir completamente uma pessoa quando ela tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto de Lashon Hara, ou quando nós temos uma intimidade, né? Você não pode chegar e dizer para a pessoa, cale sua boca, pare de falar Lashon Hara dos outros, crie vergonha na cara, vá fazer alguma coisa e vá cuidar da sua vida. Nós não podemos fazer isso, né? Senão nós vamos aqui estar na categoria do agressivinho, né? Bom, depois de interrompê-lo, deve-se dizer-lhe que a informação que tinha começado a relatar pode ser importante para o ouvinte e que ele pode continuar falando, desde que o faça com sinceridade, apenas para uma finalidade construtiva. Então, no decorrer da conversa, pode ter isso, tá? Olha, depois você interrompe a pessoa, né, impede que continua, deve-se dizer que a informação que tinha começado a falar, aquela que você interrompeu, não é? Ela pode ser importante para mim, né? Para mim que estou ouvindo, estou me colocando aqui no lugar. O que ele pode continuar falando, desde que seja sincero. Essa parte desse exemplo particular que eu estou dando não aconteceu, tá? Não aconteceu. Ele não teve essa continuação, mas pode ter. Não teve porque, acredito eu, que porque a pessoa que estava ouvindo, o ouvinte que estava ao meu lado quando o telefone tocou, acredito que a pessoa não tinha interesse em saber o que o outro pensa ou não. Ele estava muito convencido, muito seguro do seu negócio. Nesse momento foi melhor que ele não desse realmente ouvidos, que ele não dissesse, olha, seguinte, você pode até me falar se a sua intenção, por isso o título é Uma Questão de Intenção, se a sua intenção for boa, for sincera, você pode até falar, então eu vou te escutar. Mas ele já tinha interrompido. Como ele estava muito seguro, e esse é o melhor ponto. O melhor é sempre quando nós estamos muito seguros. Muito seguros. Porque quando nós não estamos muito seguros do negócio ou daquele assunto em si, e vem alguém fazendo Lashon Hara sobre isso, nós ficamos nós ficamos balançando, nós podemos acabar criando dúvidas na nossa cabeça e achando, mas se ele está falando, vai que de repente vou escutar, sendo que as coisas estavam todas positivas para o seu lado. Então você acaba dando ouvidos, acaba se comprometendo, porque você fica em dúvida, e aí faz aquilo que o texto diz aqui, você acaba comprometendo, incitando o outro a continuar fazendo Lashon Hara, porque se você deu ouvidos, ele vai achar, tem a ver, né? Tem a ver, de repente é isso mesmo, eu estou certo, e aquele lá, sei lá, não vale nada, não faça negócio. Ai, meu Deus, isso é engraçado, gente, porque as pessoas... Lembra que aqui num estudo, se você não lembra, também não sei que dia, é por isso que tem que assistir tudo, né? A minha memória, eu não tenho uma técnica mnemônica muito boa, mas nós falamos aqui sobre filósofos lá, sei lá, não importa se é grego, se é romano, se é filósofo, se é italiano, francês, mas nós falamos aqui de Rousseau e de Maquiavel, e nós também falamos, né, que Maquiavel acreditava que o homem nasce mal, Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade, ou as coisas que o corrompem. Nós vemos que o ser humano, vocês vão ver, se vocês estão treinando, já estão no dia 99, vocês já perceberam isso, nós somos uma mistura de tudo, né? Nós somos uma mistura de tudo. Nós somos um pouco maquiavéis, não maquiavélicos, um pouco Rousseaus, né? Nós somos uma mistura muito interessante de ser estudada mesmo. Nós temos o bem e o mal muito misturado dentro de nós. O que nós precisamos fazer é equilibrar isso para depois começar um trabalho, né? Da luz ser maior que a escuridão e tal. Mas realmente fica engraçado, fica interessante de nós
estudarmos, pesquisarmos o ser humano, as nossas atitudes perante as pessoas, as nossas atitudes perante os nossos desejos, as nossas atitudes perante as nossas inseguranças, porque o Lashon Hara tem muito a ver com insegurança, não é? Tem muito a ver com a inveja, com a cobiça, com a vontade de estar no lugar do outro, com a vontade de estragar o negócio do outro simplesmente. E isso realmente, eu levo isso a sério, no sentido de fazer o impossível para não agir assim. Mas eu faço esse trabalho do treinamento de Lashon Hara com muita alegria, porque a cada vez que eu fui estudando ao longo da minha vida e fazendo um Lashon Hara diferente e vendo que aquilo também era Lashon Hara, eu fui aprendendo. Isso foi alegre, não foi difícil e não deve ser difícil uma sofrência para você. Fez Lashon Hara de manhã, corrige à tarde. Fez uma coisa ali que nem sonhava que era Lashon Hara, agora você sabe. Então o processo ele vai acontecer espontaneamente. Então faça esse treinamento com alegria, se culpe somente a ponto de que você saiba que tem que se corrigir, não a ponto de se machucar, não a ponto de se autoflagelar porque aconteceu alguma coisa ali, né? Não fique pensando o que os outros vão dizer de mim agora que eu fiz esse Lashon Hara e eu estou aqui estudando o Lashon Hara. Essa é a nossa humanidade, né? Essa é um pouco de falência aqui, mas nós viemos para cá para buscar a perfeição. Então, buscar não significa que já achamos, que já encontramos, nós estamos trabalhando com isso. Faça o trabalho de Lashon Hara e Shmirat Lashon de forma alegre, não é de forma leve. Não tenha expectativa também das pessoas, não fique muito triste por conta disso. Então agora nós vamos ler Merecendo o Favor Divino. Isso aqui é bom, né? Porque eu quero merecer o favor divino, não é? Quando a gente fala assim, misericórdia, Senhor, misericórdia é um atributo atribuído a uma ação que diz respeito ao tempo, não sei se você sabe. Quando a gente fala assim, Deus teve muita misericórdia, né? Ele deu um tempo a mais para você refletir ali, ele te deu um tempo a mais de vida, ele te deu um tempo a mais, sempre é tempo, né? A misericórdia é alguma coisa muito a ver com o tempo, não foi agora, vai ser depois, não terminou porque não acabou, não acaba, só acaba quando termina, e assim por diante. No entanto, se Hashem julgar a pessoa com compaixão e procurar constatar que ela tem méritos, olha só, procurar constatar que ela tem méritos, ele procura constatar isso sim, a soma de suas boas ações permanecerá intacta. E mais, caso a pessoa mereça a medida integral do atributo de compaixão de Hashem, então a soma de seus pecados diminuirá, pois muitos dos pecados cometidos serão considerados involuntários ou serão atribuídos a algum fator externo pelo qual o pecador não será considerado responsável, até a ignorância, tá? Não é? Até a ignorância. Não dá para você, vamos nos colocar aqui no lugar de Hashem, né? Mesmo que aqui neste canal, que vos fala, essa pessoa que vos fala, acredita que a reencarnação é totalmente lógica e necessária, tá? Para nós nos melhorarmos e tudo mais e pagarmos, né, essas dívidazinhas que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Mesmo assim, pense que quando nós viemos para cá, aquele peteleco aqui, para nós esquecermos da Torá, esquecermos os outros momentos que aqui estivemos, esse é um simbolismo, não é? Esse esquecimento vem por outros motivos muito mais profundos do que isso, não é? Mas nós podemos entender que quando nós somos crianças, então vamos fazer de conta que nós, não fazer de conta não, nós esquecemos completamente, mas nós também não temos o conteúdo para frente. Quando nós somos adultos, nós temos um conteúdo que nós aprendemos, ele está para trás. Então quando nós somos crianças, por certo que aqui a compaixão de alguma atitude errada, de algum pecado, às vezes até grave, que uma criança faz, não é como é que eu vou dizer, interpretado da mesma maneira que um adulto, não é? Então nós temos aqui a balança dos pecados, dos erros no alvo. Pecado é uma palavra tão ruim, né?
aqui dos nossos méritos negativos, ele tem que, né, a balancinha tem que equilibrar os méritos positivos, precisam pesar mais ao longo da nossa vinda para cá, ao longo do nosso treinamento, ao longo do nosso entendimento, quando nós saímos da ignorância, que é o grande motivo do sofrimento humano, quando nós saímos das ignorâncias, sobretudo e principalmente sobre que existe um Criador e nós somos apenas criaturas que buscam a perfeição, nós precisamos entender que Deus vai agir de forma com ter um atributo de compaixão na sua ação com relação ao nosso nível de entendimento e tudo mais. Bom, em resumo, o céu tem infinitas maneiras para constatar que uma pessoa tem méritos. Esse céu também é um simbolismo, é uma metáfora. Então nós vamos aqui entender como nós estávamos entendendo. Está ficando um pouco profundo aqui esse dia. Mas o céu tem infinitas maneiras para constatar que uma pessoa tem méritos. Antes de continuar a ler aqui, porque eu não quero interferir no que está escrito aqui, vamos pensar uma coisa bem básica, que significa perdão. O perdão ao próximo e o perdão a você mesmo. O perdão a você mesmo, desde que você entenda que fez uma coisa errada, vai lá e conserta. Tá? Indeniza a pessoa, cola o troço lá que você quebrou, devolve o que te foi emprestado, o que te foi emprestado. São essas coisas. Mas vamos entender aqui que você perdoou algo difícil, você perdoou a você foi perdoado, enfim, o perdão. Aí você indenizou alguém a qual você prejudicou e tudo mais. Essa é uma maneira, não é do céu ver que você tem méritos ali. Então você foi uma pessoa, por exemplo, na vida, está sendo uma pessoa, faz muito Lashon Hara sobre depreciar, você fala mal das pessoas, você é um fofoqueiro, mas você dá ouvidos quando alguém vem e te alerta, você dá... você não prejudica, não tem kavaná aqui, não existe uma intenção de prejudicar, você simplesmente ignora. Então aqui nós nos assemelhamos àquela criança que ignora ainda o assunto. Então, por certo, aqui é uma maneira diferente do céu olhar que você tem um mérito ali. Então existem milhões de maneiras, né? Milhões. O perdão é uma maravilhosa, ele sempre dá uma equilibrada, não é? O perdão é como quando você tem pecado, um monte de mérito negativo. Ou, por exemplo, dívidas numa loja tal lá e não tem dinheiro para pagar tudo, para sanar aquela dívida que você já está há tempos ali, não é? Mas você vai lá todos os meses, se explica para o seu credor, para o lojista, eu estou te devendo, estou tendo problemas, vim te trazer R$10, não é? Então você explica, você dá uma satisfação, e isso são coisas que vão ter, talvez você não ganhe méritos com isso, mas você para de perdê-los, não é? É muito diferente daquela pessoa que deve numa loja há um ano, sei lá, falando de loja aqui, tudo mais, num comércio, e de repente desaparece, tá? Mesmo que ela tenha a intenção de pagar quando tiver todo o dinheiro reunido, ela não veio explicando, ela não veio cultivando esse respeito mútuo, ela não evitou que o próprio lojista, o comerciante, mandasse energias negativas pensando mal dela. Nós sabemos que o Lashon Hara começa no pensamento. Então, essas maneiras de equilíbrio existem, não é? Não pense que está, o que eu quero dizer, não pense que está tudo acabado porque você fez um Lashon Hara e pronto, agora acabou. Acabou, como é que acabou com o cheque do leite, como a gente fala, terminou, Deus agora não me perdoa, eu estou cheio de méritos negativos. Não, nós vamos, assim como nós vamos acumulando méritos negativos, nós podemos acumular méritos positivos também. Em função desta consideração, as boas ações da pessoa pesarão mais do que os seus pecados. Era isso que eu estava dizendo, concedendo-lhe assim a condição eterna de um tzadik. O que é a condição eterna de um justo, né? De um tzadik, né? De um justo. Você está sendo
justo. Então a providência divina, por certo, vai agir justa com você, mas esta justiça vai pender para o mérito positivo, porque você está sanando, porque estão equilibrando. A maneira pela qual o céu julga uma pessoa é reflexo da maneira pela qual essa pessoa age em relação a seus semelhantes neste mundo. Já explicamos, foi isso que nós falamos. Se ela julga os outros favoravelmente, então o céu julgará esta pessoa favoravelmente. Vamos lembrar do dia 98 que era sobre isso e vamos lembrar agora que você é o comerciante. Você é o comerciante, porque entendam, isso não serve para o devedor. Isso serve para o ser humano. Isso não serve para o judeu. Isso não serve para o budista. Isso serve para o ser humano. Esse julgamento favorável todos devemos fazer. Não importa a religião que você é, não importa coisa nenhuma nesse momento. Importa a sua humanidade, não é? A sua condição de criatura que busca a perfeição e é a imagem e semelhança de Hashem. Então nós precisamos entender isso também. Então você é lá o comerciante que está julgando desfavoravelmente este que está te devendo, que está lá fazendo das tripas o coração para levantar o dinheiro para vir te pagar. Mas você está lá, e aquele lá que não me pagou, porque não vale nada, porque é sem vergonha. Aí você está como? Julgando ele desfavoravelmente. Aí ele vem e te dá uma explicação no mês, você fica ali, é felizinho e tal, pronto, me explicou. Demora mais um tempo aquele lá, porque me veio aqui, me deu 10 reais, mas me deve muito mais do que isso não é nada perto do que ele compra. Você está aqui plantando uma sementinha de mérito negativo, acumulando méritos negativos. Então nós também temos que ser o que está do lado de cá, o que está do lado de lá. Nós temos que pensar de todas as maneiras aqui, porque talvez seja você amanhã devendo. Ai, que ruim, né? Dever é muito ruim. Bom, se o seu hábito é considerar os outros de modo crítico e manifestar o que pensa aos outros, então os anjos celestiais falarão desta pessoa da mesma maneira. Isso aí é um Midrash, tá? Mishlei 11:5. Então os anjos, que são aqueles ajudantes de Hashem, vão fazer a mesma coisa, vão falar mal de você lá pro tribunal celestial. Olha, o negócio é o seguinte, esse aqui sempre agiu assim, nós estamos aqui passando a informação, que é o nosso dever, não é? Assim sendo, precisamos ter sempre em mente que no momento em que manifestamos um julgamento a respeito, olha só, no momento em que manifestamos um julgamento a respeito das ações de nossos semelhantes, estamos determinando a maneira pela qual nós mesmos seremos julgados pelo Tribunal Celestial. Isso tem que ficar claro, porque como nós estamos aqui na escuta construtiva, nós vamos escutar ao longo da nossa vida muita barbaridade, muita coisa horrorosa e muita coisa boa. Vai depender de nós escutarmos e ouvirmos. Nós queremos ouvir isso, isto é importante, isto é pertinente, isto é para o nosso crescimento, isto é para o nosso bem, isto é para o bem do outro. Estou incentivando o outro a continuar pecando? Estou dando crédito a alguma coisa que não vale nada? Estou dando crédito a alguma coisa que vai ser um perigo para os outros? Eu preciso alertar? Como é que nós estamos fazendo aqui? Estou julgando negativamente aquela pessoa e ponto final? Estou dando a chance da dúvida? O que eu estou fazendo aqui? Porque nós seremos julgados da mesma maneira. Achei muito interessante o dia de hoje, realmente, porque, novamente, eu só tenho que agradecer a Deus. Me fica difícil, fico tendo algumas perdas sociais importantes, às vezes não, mas eu me determinei, me propus a servir a Hashem de verdade. Eu não quero ser hipócrita. Então, realmente, Deus está, eu digo que é Deus, né? Tomara que seja, que Deus não me leve a mal, me mandando muitos subsídios de coisas práticas que acontecem no dia a dia, de exemplos particulares, e esse foi bem assim, eu estava ao lado do amigo, o amigo estava negociando com outro, o telefone toca e esse terceiro amigo falou horrores daquele que o meu amigo estava negociando. Ele teve todo tipo de oportunidade ali para exercer o seu Shmirat HaLashon. Ele não faz o curso aqui, mas nós conversamos muito seguidamente, então provavelmente ele já tem entendido algumas coisas e ele agiu em conformidade e eu fiquei muito feliz com isso. Então Deus realmente me dá as oportunidades.
Se você olhar em volta, a oportunidade de se corrigir sobre Lashon Hara, ela está à porta o tempo todo. Então, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, comentem embaixo, sei lá, se aconteceu alguma coisa parecida com você, como está sendo seu treinamento, hashtag estou melhorado, né? Hashtag estou melhorado para eu ver que você chegou até o fim do vídeo. E vamos ler hoje o Salmo 53, ficarmos felizes por agora nós entrarmos em 3 dígitos, não é? Nós vamos no próximo estudo já entrar no dia 100. Dia 100, o 100 é bonito, né? Vou ler o Salmo 100 no dia 100. Hoje nós vamos ler então o Salmo 53. Ao mestre do canto sobre Mahalat e o masquilo de David. Os malévolos dizem em seu coração, Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus, mas todos se contagiaram com a depravação e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos que devoram o meu povo como se fora pão e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes. Pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém, ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sion venha logo a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo, Jacove exultará e Israel se rejubilará. Amém, amém, shalom a todos, tenham um maravilhoso dia, ou uma maravilhosa noite, uma maravilhosa vida.